Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre temores e lágrimas, que é o título da nossa lição. E a base bíblica está em Mateus 8, 23 a 27, que conta a história de Jesus acalmando a tempestade. O Mar da Galileia era conhecidíssimo por suas tempestades inesperadas. Alguns dos discípulos eram pescadores muito experientes e havia passado quase toda a sua vida naquele mar, mas mesmo assim, enfrentar uma tempestade não é para qualquer um e não é nada fácil. Durante todo o dia, os discípulos acompanhavam a Jesus, pois uma multidão o seguia. As pessoas queriam ouvir o que ele ensinava e ver como ele curava as pessoas. Percebendo Jesus como os discípulos estavam cansados, ele ordenou que pegassem o barco e fossem para outro lado do mar da Galileia. Afinal, seria bom para eles descansarem um pouco. Então, enquanto os discípulos remavam, Jesus foi para a proa do barco, ajoelhou numa almofadinha e aquelas ondas que gentilmente balançavam o barco fez Jesus adormecer. Mas, crianças, de repente o vento começou a soprar. As nuvens escuras começaram a aparecer no céu e as ondas não estavam mais tranquilas. O pequeno barco começou a ser sacudido de um lado para o outro e os discípulos começaram a ficar preocupados. Mas Jesus continuava dormindo no barco. Mas tem uma diferença. Quando Jesus está no barco, não tem motivo para temermos. Não devemos temer porque Jesus, ele é o nosso melhor amigo e ele pode todas as coisas, não é mesmo? No momento em que o barco de pesca estava no meio do percurso, o vento ele já tinha se transformado numa forte ventania, levantando as ondas tão alto que molhavam todos os discípulos e estava começando a encher o barco de água. Os discípulos estavam apavorados. Foi aí que um dos discípulos resolveu acordar a Jesus. Mestre, gritou ele, o Senhor não se importa que nos afoguemos? Olha a tempestade. Jesus olhou em volta e ouviu o vento uivando. Sentiu o frio cortante enquanto as ondas batiam com força no pequeno barco. E ele viu também o medo no rosto dos discípulos. Então Jesus levantou seus braços e ordenou ao vento e às ondas: acalmem-se, fiquem tranquilos. E crianças, olha, de uma só vez o vento cessou, as ondas tornaram-se mansas, calmas. E aí ele perguntou para os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Onde está a fé de vocês? Jesus ele mostrou ali o seu poder sobre o vento e sobre as ondas do mar. Assim como ele cuidou dos seus discípulos ali naquele momento apavorante da tempestade, ele cuida de você também, ele cuida de mim, ele cuida de nós, ele cuida da nossa vida em todos os aspectos. Sabe, crianças, Jesus ele está com você. Não importa a tempestade que você enfrente, algo que te dê medo, algo que te deixe atemorizado. Saiba que Jesus ele está com você. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Basta confiarmos que Jesus ele ordena que as tempestades da nossa vida se acalmem. Vamos orar agradecidos ao Senhor pelo que Ele é em nossas vidas? Jesus, obrigado por ser o nosso porto seguro, por ser o nosso Deus forte e poderoso. E toda vez que nós estivermos em perigo, com medo, assustados, ajuda-nos, Senhor, a lembrar que o Senhor está conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Crianças, fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho na nossa videochamada.